Bom, boa noite a todos aí que estão entrando agora na nossa live. Hoje estaremos aqui com a Ana Alex, doutora Ana Alex. Ela é professora de ecoagricultura e vamos aí aguardando ela estar entrando junto conosco para eu estar chamando ela para participar dessa live aqui, que vai ser um tema muito bom. E a doutora Ana Alex, ela sabe falar muito bem sobre a fisiologia dos alimentos para os equinos ali na hora, né? Então espero que seja muito legal, vai ser um bate-papo muito interessante aqui. É um assunto que muita gente tem pedido para a gente, né, a partir de equinos, de pastejo para equinos. Então, só aguardando aqui a doutora Ana para a gente estar iniciando esse bate-papo, que tem muita gente aí esperando com ela. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o nosso grupo, né, o GEMPA. Ele é um grupo fundado aqui na Unesp de Botucatu. É um grupo de extensão, de manejo e produção animal. Então, a gente busca prestar esses serviços, né, de extensão, principalmente para pequenos produtores aqui da nossa região. Tanto em manejo de pastagem, quanto em tudo que engloba a produção animal em si, tá? Deixa eu ver aqui se a doutora já entrou para estar chamando ela. Aí chamando aí a doutora já para participar da live aqui com a gente e só aguardando ela aceitar o nosso convite aqui agora. Boa noite, doutora. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Gempa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Quando vocês quiserem, a gente pode começar. Combinado. Doutora Ana, eu gostaria de começar aí com você falando um pouco sobre você, né, sua formação, a sua atuação hoje em dia, contando um pouco sobre a sua história aqui para o pessoal se familiarizar um pouco mais com você. Tudo bem. Então, tudo bem, vamos lá. Meu nome é Ana Alix e eu sou zootecnista, teimosa, porque sempre quis trabalhar com equinos e muita gente dizia que era uma área muito difícil, realmente ela não é muito fácil, mas a gente nasce com o DNA do equino, né? Então, a gente escolhe a profissão e a gente se dedica a ela, né? E, na verdade, lá em 1987, eu queria fazer zootecnia em Viçosa. Aí saí de São Paulo, sou paulistana, e fui para Viçosa. E Viçosa tem um ditado muito bom que diz que não é difícil de entrar, o difícil é sair. É isso mesmo. Então, o vestibular não era tão concorrido, era concorrido, não era tão difícil, mas para sair é outro esquema, né? Mas foi uma formação muito boa, muito sólida. A gente tem orgulho de ter passado pela UFV. E na minha época, em 92, a gente não fazia seleção de pós-graduação, a gente era convidado, né? Uhum. É diferente de hoje. Então, acabou que eu tive a sorte de ser convidada a fazer o mestrado lá também. E a sorte maior foi ter conseguido entrar com equinos, né? Então, a, a primeira dissertação no Brasil que envolveu cavalos fistulados no ilho, então meu pezinho na fisiologia da digestão de equinos já começou no mestrado. E eu sempre digo para vocês aí, se tem, deve ter muitas pessoas assistindo na graduação, né? Ah, eu estou me formando, estou fazendo a faculdade, eu não sei nada, eu fiz a disciplina, não sei nada. A graduação, ela dá uma base para a gente. Com certeza. Então, eu posso dizer para você que a fisiologia da digestão e a nutrição mesmo de equinos, a gente acaba sendo autodidata, e se você vai para a linha de pós-graduação,
você tem que realmente se dedicar. Não que você não possa hoje, com as infinitas comunicações que a gente tem acesso às informações, você não pode ser um autodidata. Mas é só um pontapé inicial, galera, dentro de qualquer faculdade. Essa síndrome de vazio aí que a gente tem na graduação, ela acontece com todos os nossos co-irmãos aí da ciência da agrária, tanto a veterinária quanto a agronomia. Então, acabou que eu fiz esse trabalho com digestibilidade parcial, em nível de ilho. Não Certo. foi fácil, foi nada fácil, né? O cavalo é muito sensível a esse tipo de cirurgia e o que me abrilhantou foi ter conseguido assim, trabalhar com a Marinês Leão, que foi uma professora já aposentada da UFV, uma médica veterinária que se especializou em canulações e fistulações em ruminantes, né? Para minha sorte, Certo. no meu momento, ela resolveu fazer com equinos e foi muito interessante. E Bacana, acabou era isso. que, foi bem interessante. Aí, por eu ser de São Paulo, eu quis voltar para o estado, né? E eu fui criada em Ribeirão Preto, então eu consegui, com esse trabalho de Viçosa, eu consegui entrar no doutorado em Jabuticabal, na Unesp. Uhum. Ali Acabou que eu pertinho. peguei um restinho do legado do professor Hugo Tosi, que era o professor de aquicultura da Unesp de Jabuticabal, né? E por ali fiquei uns 4 anos, foi bem interessante. E aí já mudei a linha de pesquisa, fui para radioisótopos e fósforo e suplementação mineral. Também bem interessante. Aí a gente sai da fístula e vai para o animal radioativo, mas a nossa formação, cada um tem uma trilha, né? Então, essa parte de fisiologia da digestão é uma parte que eu sempre gostei, dou aula de fisiologia da digestão também, além da equidocultura, no mestrado, e, e gosto muito de correlacionar. Então, o nosso assunto de hoje, que é a suplementação no período da seca, eu acabei passando esse tema para vocês, mas a gente vai falar, a gente vai ter um bate-papo, uma conversa sobre a pirâmide alimentar dos equinos. E pode Isso. colocar a frase já, você é o que você come, e o cavalo é o que ele come. E a gente tem que saber o que o cavalo come, o que ele come. O que ele come enquanto fisiologia da digestão, enquanto etologia, enquanto comportamento, né? E enquanto ambiente. O que a gente tem visto muito no meio da equidocultura é vamos tentar, é uma forçação de barra. Eu gosto muito de falar disso. Inclusive, a gente tem um colega muito sempre repete isso, que o cavalo está sendo criado como um onívoro, né? Como um suíno. O sonho da indústria da alimentação mundial é fazer o cavalo ser um suíno. Se puder dispensar a necessidade de você fornecer volumoso e forragem e pasto, ou qualquer material conservado, ou capineira, né? Vamos colocar isso tudo numa dieta total e vamos resolver o problema do proprietário em relação a mais no período de seca, quando você não tem volumoso. Então, a gente vê produtos aí milagrosos substituindo o que o animal tem de melhor, que é o quê? Ele é um herbívoro de seco e cólon funcional Uhum. e passeja de alta seletividade e um navegador. Né? Do inglês, a gente brinca muito que no inglês, quando a gente tem a divisão do Van Soest, a gente lê que ele é Browns, ele é um herbívoro Browns. E às vezes a gente não presta muita atenção sobre isso. Mas o Browns é justamente feito aí em torno de 16, 15, alguma literatura diz 16,5 horas por dia, se ele estiver em estado selvagem, se ele estiver solto, se ele tiver necessidade de exclusivamente a pasto, ele vai ficar isso por 16 horas. Ah, os pesquisadores de bem-estar animal trabalham muito a correlação do animal doméstico numa criação comercial com o animal selvagem. Então, tem muitos trabalhos sobre isso. Mas o assunto hoje é suplementação e alimentação, né? Então, você é o que você come. Então, se o animal consome o dia inteiro, eu sempre brinco que um cavalo é como se fosse uma pessoa que fez redução de estômago.
A pessoa que fez uma redução de Sim, estômago, ela tem que comer de pouquinho em pouquinho o dia inteiro, né? Não, isso. assim, vamos generalizar, existem casos e casos, né? Mas bem logo após a cirurgia, as pessoas ainda mais têm que tomar aquelas dietas líquidas. Mas, enfim, aquele cuidado que a pessoa tem com o estômago pequeno e comer o dia inteiro, não necessariamente nos dá a ideia de que ela come muito, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acha que o cavalo come mais que a vaca, o que é Era isso que eu boi, ia comentar agora. Porque o né? pessoal vê o cavalo pastejando o dia inteiro, né? E a vaca não, ela come e para ruminar, né? Tudo mais, dá uma Para descansada. E o cavalo tá lá. Não, a boquinha dele não para, né? e a boquinha dele não para. Então, assim, a maioria das pessoas que me procuram, elas vão falar, mas acontece que o cavalo dá prejuízo, ele come muito mais. Então, vamos, eu vou até pegar uma caneta aqui para não me perder das coisas, porque eu acabo viajando, sabe? E isso aqui é mais um bate-papo, não é aula, né? Vamos Mas lá. Fique à vontade. ele é um pastejador contínuo, então o dia inteiro ele está comendo. Se ele come 16 horas, né, as outras atividades é o que sobra para as 24 horas. Então, de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque o estômago dele, como eu disse, é reduzido. O estômago dele é menor que o de um Sim, cão, o estômago dele é muito menor que o de um suíno. sim. Não é um estômago compartimentalizado, né? Aglandular, com um rumen, né? Com um retículo, com um omágio e um abomágio. É um estômago simples, então ele é um não ruminante. Né? Sim, Algumas com pessoas certeza. preferem dizer monogástrico, ele é um não ruminante. O que ele mais tem de comum com o suíno é que ele é não ruminante. Paramos por aí. Paramos por Exatamente. aí, entendeu? Exatamente. Então, ele tem hábito alimentar herbívoro, ele não é onívoro, né? E o que diferencia um onívoro de um herbívoro? Praticamente, ele pode suprir todas as suas exigências só com as pastagens, só com forragem, só com plantas ou alimentos de origem vegetal, digamos assim, né? Isso. Mas, então, você quer dizer para mim que não pode comer ração? Não, mas a ração também é produto de origem animal. É, produtos de origem vegetal, né? Grãos, mistura de Sim, grãos, sim. com diferentes fontes, né? Fontes de fibra, fontes de proteína, fontes de cálcio, fósforo, macro, microminerais, vitaminas, né? Então, assim, nós estamos falando de um animal que precisa ser herbívoro. Se ele precisa ser herbívoro, ou ele é herbívoro naturalmente, ele precisa de fibra. Se eu pegar essa fibra, industrializá-la, peletizá-la, e colocá-la num pacote comercial e vender dizendo que ela substitui, por exemplo, o feno, estou dizendo isso porque a gente vê algumas fábricas aqui na nossa região fazendo isso, né? Não precisamos falar marca, mas a gente pode comentar o que a gente tem visto, né? Dieta total. Sim, Você isso não mesmo. precisa ser, porque assim, o mundo, a indústria equestre, a gente gosta muito de falar indústria equestre, ou a indústria do cavalo, ela não é só composta por criadores. Ela tem criadores e ela tem proprietários, porque a Isso. produção animal em termos é o desempenho. Pode ser lazer, pode ser competição, né? Independentemente disso, dentro das diferentes profissionalizações que a gente pode ter na indústria, né? Os proprietários estão ali com seus, podem ter até, eles não têm um ciclo completo. Eles às vezes não têm nem propriedade, eles simplesmente têm uma hospedagem, eles alugam bairros, eles alugam centros de treinamento, né? Isso mesmo. Eu tenho vários colegas que têm hípicas, que têm escolinhas de equitação, a gente tem centros de ecoterapia. Essas pessoas não têm o garanhão, o X matriz, é um espaço dividido de divisórias, são áreas que estão em centros próximos da cidade, isolada, como suínos e aves, né? Ela tem que ser visitada, porque são centros de treinamento. Então, os proprietários, eles pagam para deixar os seus cavalos e eles vão lá montar. Então, essas pessoas, dá muito trabalho ter que dar volumoso para quem está administrando. Eu entendo isso, né? Existe todo um rol de trabalho nisso, né? Então, assim, o título do nosso bate-papo hoje é sobre
suplementação a seco. Mas, na verdade, o que eu gostaria de defender mesmo, dentro dessa suplementação a seco, é a necessidade de você respeitar o lado herbívoro de ser do cavalo. Com Então, certeza. e o lado, não só o herbívoro de ser, mas o lado pastejador. Ah, então você quer me dizer que o animal não precisa Isso. pastejar? Ele precisa pastejar. Ele precisa expressar o seu comportamento natural pastejando. Lá no século passado, que foi essa classificação que a gente tem diferentes tipos de herbívoros, por ele ser não ruminante pastejador contínuo e Browse, navegador, ele tem que Uhum. pastejar. Ah, mas acontece que a minha hípica está dentro da cidade, não tem como ele pastejar, ele vai receber feno. Isso é o que a gente mais vê no mundo inteiro, né? Isso. Uma forragem conservada. Então, até aí não está errado, né? A gente não pode simplesmente fazer o campo ou a área externa que o animal fica outdoor em algumas horas, dependendo do local, apenas com pasto, mas pelo menos ele tem que ficar livre. Um Uhum. suíno, voltando na história, né, de ser criado como um suíno não precisa sair para pastejar. O suíno simplesmente fica dentro lá do seu galpão, né, seja baia coletiva, seja Sim. gaiola, seja cela, tudo que a gente está vendo dentro do sistema de tecnificação deles, eles não precisam sair para se exercitar. O Uhum. cavalo precisa se exercitar. Na Com natureza, certeza. né, no seu estado selvagem, ele se desloca à procura de alimento. Nós aqui o domesticamos e colocamos divisórias. E a gente vê, às Isso. vezes, uma tendência de nem divisória querer colocar. Por quê? Porque tem um monte de dificuldades. Por exemplo, voltando na história. O cavalo come mais que o boi? Não. Ele come o tempo todo, Uhum. pouquinho em pouquinho. Mas o cavalo desperdiça matéria verde em relação ao ruminante, Isso tá? mesmo. Esse é um outro assunto, é um outro ponto que a gente tem que, dentro dessa linha, conversar, tá? Isso. Você pode me interromper a hora que você quiser. Não, Eu não. estou conversando, Até olhando olha. para você, mas eu não estou vendo muito bem os comentários aqui embaixo. Eu já vou sair do trânsito Não, já já. tranquilo. Pode deixar comigo Então, os comentários aqui. o que acontece? Ele é seletivo. Então, ele é um Uhum. herbívoro não ruminante, de seco e cólon funcional, cólon, Isso. acho que é só coelhos, seco e cólon funcional, cólon, vou falar duas vezes, porque é uma contribuição muito maior para o seu lado pastejador ou o seu lado herbívoro, né? Uhum. Seletivo, navegador e seletivo, contínuo, navegador seletivo. É só pegar essa classificação do Vansos e tentar adequar a necessidade do animal. E até aí eu tenho certeza que a galera do bem-estar animal, que está me ouvindo, sabe do que eu estou dizendo, né? Com Bom, certeza. Perfeito. acontece que várias situações que a gente tem dentro do nicho do agronegócio do cavalo, desse complexo que a gente tem, que foi publicado em 2006, teve uma revisão, né, do professor Roberto Arruda, que a gente sabe que tem vários estabelecimentos, né, com perfil urbano, e que não tem esse espaço, né, É, para você deixar ele em até, pasto. até você estava comentando sobre Ribeirão Preto, né? Que você foi crescida lá. E eu tive a oportunidade de estar ali em Ribeirão, né? Região, vendo muito isso, né? É, era só aras assim, era só cavalo embaiado e tinha muita gente que gostava de deixar o cavalo embaiado. A maioria gostava de deixar o cavalo embaiado porque fica aquele cavalo gordo, né? Ou mais musculoso, né? Fica um cavalo cheio, bonito. E enquanto outros, poucos, né, viam esse lado de, não, eu tenho que ter um cavalo, tem que ter um piquete para o meu cavalo, né, para ele pastejar algumas horas no dia, né, ou algumas vezes na semana, pelo menos, para ele se desestressar, para ele tomar um banho de areia, né, o cavalo tem esse comportamento, né, ele precisa disso. E aí a gente às vezes vê o cavalo só ali tratado no feno, embaiado, né? Já gerando um estresse para ele, ele dando coice na própria baia, né? E às vezes a gente até vê um certo comportamento de se você deixar o feno solto,
às vezes eles não gostam muito, porque eles gostam desse comportamento de sentir com os lábios ali, né? E puxar isso também, porque é do hábito dele de estar ali pastejando, né? Puxando aquele capim do solo. Exato. Bom, então, nos anos 80, a gente. Vamos falar. O Brasil, a gente criava os cavalos com importação do sistema anglo-francês, né? Porque o cavalo mesmo começou nesse sistema anglo-francês, na época, inclusive, do presidente Getúlio Vargas, a gente já tinha o auge dos jockeys clubes, né? Dos cavalos de corrida, dos puro Isso. sangue inglês, né? Que a gente tem até hoje, né? Um nicho diferenciado. Então, a gente importava construções faraônicas, cavalariças, né? Com baias, e os pastos eram praticamente uma área para fazer exercício. Continuava-se a dar feno, e era um binômio feno de alfafa e aveia, né? Isso Isso. aí a gente devia até placa proibido dar milho, enfim. E claro que hoje a gente tem outras frentes, né? E a gente vê bastante que é complicado essa parte de deixar o animal. Tem um trabalho da Patrícia Harris, sem querer ficar falando muito de literatura, que ela diz que o recomendado é que o animal passe no máximo 8 horas, aliás, no mínimo 8 horas solto, ou que ele fique 8 horas dentro de uma baia. O período máximo que ele pode ficar numa baia. O resto ele deveria ficar solto. Agora, claro que tem intempéries, tem frio, tem neve, tem, né? Então, quando a gente importou isso, a gente importou de países que têm neve. Nós não temos isso. Isso. E, Com certeza. e quando a gente teve o auge da equidocultura, a gente teve 3 picos grandes de expressão de comercialização de animais na área de equidocultura. E o professor Losito e o professor Haddad na Exalc, eles lançaram o Sistema Brasileiro de Produção de Equinos, né? Esse sistema brasileiro de produção de equinos, ele tem muito a ver com o assunto de hoje, porque ele ensinava as pessoas que criavam cavalos a produzir o alimento na própria fazenda, olha só, era novidade, a investir nas pastagens, ao excesso da pastagem, a conservação da forragem, né? No caso, a afinação, e tinha até um capítulo específico só para o alfafal, né? Como uma forragem C3, né? Uma leguminosa que é muito Isso. apreciada. Na verdade, a alfafa é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa aqui e deixei cavalos comerem à vontade. Queria saber quanto que o cavalo comia à vontade feno. Comparamos aí feno de alfafa com feno de azevém, com feno de aveia, Certo. com feno de... Esses foram Certo. esses os fenos que a gente comparou. A alfafa eu tive que dar uma segurada, porque simplesmente chegou a 3,2% do peso vivo, quase 3,5%. E aí a gente realmente via que ela o cavalo ele para com 2,5, 2,2, nos outros ele parava 2,5, a zevenha foi o segundo mais consumido, né? Entendeu? A gente deixava à vontade, Meluna ia Sim. lá inteiro e ficava repondo. Claro Sim, que sim. observando que não ia dar nenhum problema com os animais, né? Isso dentro de um período de Com 24 certeza. horas. A alfafa a gente teve que cuidar porque é como se fosse praticamente um alimento tão nobre que tem que levar em consideração algumas coisas que a gente já vai falar para vocês também. Mas assim, só para não perder, nesse sistema brasileiro de produção de equinos, a ração não era comercializada. A ração, o professor Losito e o professor Haddad, que ainda está nativa, eles inclusive pediam para os criadores fazerem uma fábrica de ração, porque se você pega os ingredientes que são produzidos na própria fazenda, o sistema de sustentabilidade, né, você barateia o custo da alimentação, né? Sim. Então, hoje, quando você vê que o custo da alimentação dos cavalos não representa 70%, como o que a gente vê nas outras espécies, a gente sabe que isso é porque a gente tem outros itens
na criação do cavalo. Mão de obra, por exemplo, a gente vê isso bem no sistema do complexo do agronegócio, né? Do Acho que cavalo. Né? sim, Mas sim. tirando isso, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, os nossos técnicos eram ensinados a ensinar o criador a fazer a ração. E hoje, nossos técnicos são ensinados a trabalhar em fábricas de ração, para vender a ração comercial. E por que eu estou falando isso? Porque em algumas visitas minhas em Aras, eu presenciei criadores falando: olha, para mim é muito mais fácil comprar uma ração e ter a orientação técnica, porque é isso que a indústria faz, ela não está errada. A gente sabe que a gente consegue empregos assim para os nossos egressos, porque a orientação técnica está na venda comercial da ração. Né? Mas quando você presta atenção no rótulo de uma ração de uma empresa idônea, você sempre vê que ela diz que a ração dela não pode ser dada única, né? Isso é super Isso, ético único exclusivamente para. com os meus alunos, né? Sempre volumoso à vontade, né? Com acesso preferencialmente à pastagem. Então, eu acho isso muito, muito bacana e os técnicos têm que defender isso. O que Com não certeza. pode, voltando no comentário do pellet de feno, é você fazer uma propaganda dizendo que o feno pode ter, por exemplo, contaminações, um feno mal feito vai ter pedra, prego, né? Uhum. Eu já outro dia abri um fardo de feno, tinha um chinelo dentro do fardo de feno. Sim, já encontrei várias Os alunos dessas. me falaram. Os alunos estão aqui comigo, eles falaram, professora, tinha um chinelo, mas o feno não estava ruim, entendeu? Tinha um chinelo, sei lá o que aconteceu. Acho que o cara está procurando o chinelo dele até hoje. É, Mas assim, e aí a gente volta nessa história. Você é o que você come. Então eu passo 16 horas comendo. Então eu tenho um barato, tenho um psique, tenho uma dependência uhum, psicológica de você consumir fibra. E se eu sim, consumo naturalmente e mastigo 16 horas, aí vem a história do criar o cavalo dentro da baia. Você tem que ter você tem que ter você tem que pensar em situações que você consiga dar algum alimento que ele consiga mastigar mais, por mais tempo. Não comer mais, mas sim. mastigar por mais tempo. Isso, perder mais Ficar no tempo ósseo. ali. Uhum, O Birds é muito citado pelo pessoal do bem-estar animal, né? Ele fez o trabalho, comparou as 16 horas e as 4 de ócio, e vê que quando você está na baia é o contrário, né? Não chega a 4 horas o animal se alimentando nas 24 horas, tem aí 16 horas de ócio. E aí realmente é o que você comentou, o cavalo começa a desenvolver estereotipias que não são da sua natureza. Né? sim, Então, quando você fala para o seu cliente que você tem um alimento milagroso, uma dieta total, que ela é concentrado e volumoso, compra as horas, deixar o animal na baia, imagina isso. Então, a gente aqui simplesmente sobre a época que falta pasto, né? Se você pode oferecer um feno pelletizado como substituto da pastagem, que acho que isso foi feita a pergunta, né? E ela repõe o mesmo é, valor só, nutricional? Tem o mesmo valor nutricional. Eu não vou dizer que não. Se você pegar o NRC, você não vai ver exigência uhum, de fibra. Você vê recomendações, né? Tem FDN, certo, tem FDA, tudo bem. Mas isso você consegue pelletizando. Ou fazendo uma ração, aquela outra ração era extrusada. Uma ração, independentemente de ser pelletizada ou extrusada, com todos os nutrientes que o cavalo precisa. Mas você não vai atender a mastigação, tá? O efeito da fibra, porque eu sempre brinco que, em termos de você é o que você come, além dele estar essas 16, 17 horas pastejando, ele está mastigando. Porque fibra precisa ser mastigada. E o Freire fala muito isso na segunda edição do livro dele, e ele continua falando na terceira edição. O cavalo mastiga, 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 até chegar mais 1 milímetro ali, 1 centímetro menos, e aí ele deglute. E ele faz isso porque ele não tem como voltar. Ele não vomita, ele não rumina. sim, Ele tem incisivos superiores
ele tem eu falo que eles são o rei da cocada preta, são os reis da mastigação. Dependem da mastigação para uma digestão Uhum. física, preparatória e enzimática. Primeiro digestão enzimática, depois microbiana, depois Sim, digestão isso mesmo. microbiana. Então, se ele mastigar, ele se acalma. Então, a fibra tem esse efeito calmante. Então, Uhum. um cavalo que está no pasto, meu Deus do céu, isso daí é opioide até. Não podemos. Então, tudo bem. Então, isso Sim. daí é o que você come. Então, as opções são: a gente tem que saber quanto tempo o cavalo, quais são os pastos indicados, quais são os critérios de uma escolha Uhum. de pasto, para respeitar o lado herbívoro dele de Sim. ser. E é mais ou menos o nosso, só para fazer uma associação, né, o nosso comportamento quando a gente está mastigando chicletes, né, também. Tem já estudos dizendo que isso relaxa a gente, né, a gente acaba se concentrando naquilo, né, e fica... E aí o cavalo tem esse mesmo comportamento, né, essa mesma associação com essa mastigação da fibra, né, que ela precisa ficar mastigando mais tempo e tudo mais. Agora, você falando isso, eu acabei pensando em uma questão. Se eu tenho um feno, que ele é um alimento seco, e tem uma pastagem, ele vai ficar mastigando mais tempo o feno ou a pastagem? Então, quando eu falo mastigação na pastagem, é porque são 17 horas. Um Sim. feno, supor um cavalo de. Quanto foi o último peso lá? 400. Um cavalo de 500 quilos. Uhum. Se ele receber um feno, o mínimo de feno, de 1% do seu peso vivo, o mínimo, ou vamos colocar Certo. 1,25%, né? Em 3 refeições, isso vai dar mais ou menos em torno de 1,5 kg a 2 quilos por refeição de feno. A gente já marcou o tempo lá, isso tem muito a ver, tem cavalos que comem são mais ansiosos, assim como tem Uhum. pessoas que são mais ansiosas. Mas na média, uns 40 minutos ele termina essa refeição. Eita. A primeira refeição do dia na baia com feno, Uhum. né? Isso eu estou falando o feno aberto e longo. Nós Isso. estamos, a gente tem trabalho, a gente vai dar muito exemplo, nós estamos na região do Paraná, né? Do oeste do Paraná, e aqui o Tifton é o que a gente mais tem, né? Para dar para o cavalo. Aqui também. Aqui também. Então, eu estou dando exemplos práticos do nosso dia a dia, no nosso setor, que eu acabei não comentando, né? Que a gente tem uma área de áreas e 10 piquetes para 11 cavalos. Né? E Uhum. recentemente o assunto hoje para falar sobre a suplementação na seca é que o Paraná está vivendo um estado de calamidade hídrica. Isso. A gente Não tá, só. a gente tem um decreto oficial do governador que os próximos 180 dias, né, todas as entidades foram convocadas para inspecionar a economia de água, porque o negócio aqui está, vão ser a segunda seca, não Aqui. sei o que que é. A gente está com um pasto que eu não tenho nem coragem de mostrar uma foto aqui para vocês. Não existe manejo que consiga, a não ser que esteja irrigado, né? Segundo isso. Com Então, certeza. assim, Com certeza. eu não sou da área de floricultura, não sou da área de pastagens, mas posso dizer para vocês o seguinte: a gente sempre quer uma resposta pronta. Qual é o melhor Uhum. pasto? Qual é a área mínima necessária, então, para um cavalo pastejar as suas 17 horas? Eu posso usar o pasto para atender todas as exigências? Então, assim, o que a gente vê na literatura, que a gente escuta e o que a gente vivencia, é que o pasto não tem todos os nutrientes que um animal Sim. precisa. Isso vai Sim, depender com muito da certeza. categoria. Isso depende muito da categoria. Então, as categorias mais exigentes, como potros, né? Isso. O final de gestação, né? A ego em lactação, potros em crescimento, né? Claro que a gente sempre escuta que a gente tem que suplementar. A ração é Uhum. um complemento. Uma das perguntas que foi feita também é se eu posso. Qual é a melhor opção de volumoso para potros em crescimento? Isso. Até tem uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso. Sobre qual seria, não a melhor ração, mas fonte de volumoso, né, como você disse,
para postros em crescimento. Então, falando assim, em pastejo mesmo, né? Ah, eu vou ter melhor um pastejo de Tifton, né? De planta C3, como que eu posso fazer isso? Como eu posso ter um desenvolvimento melhor do meu potro, né? Que está numa fase de crescimento de alta exigência, só a pasto. É, olha só, a gente poderia pensar em bancos de proteína, a gente poderia pensar em forragens, em plantas que tenham mais teor de proteína, leguminosas, mas a gente tem que pensar também o custo operacional disso. É muito mais Com certeza. custoso você implementar um pasto com mais proteína, com mais exigência de fertilidade, né, ou susceptibilidade a condições edafoclimáticas, do que você suplementar na ração. Então, assim, a gente vê que os potros, eles têm diferentes taxas de crescimento, isso varia muito com a raça, né? Mas, assim, acredito que o que a gente tem visto na prática é que o ideal é o potro ser criado solto, não dentro de uma baia, a gente volta a falar, apesar de ser categoria, né? Uhum. Com um pasto bem manejado, isso significa uma oferta de limpa. Se você for pensar em Synodons, que tem aí, o Synodon varia Isso. mais do que eu, de 12, 14% de Isso. proteína bruta, né? Isso. Essa não vai Um ser a ponto ótimo de principal. manejo. Um ponto ótimo, como eu disse, adequado, né? Numa altura aí de entrada, que aí não é só o potro, porque aí quando a gente está falando, a gente vamos pensar que é o mínimo que a gente quer de condição psicológica de um potro que está aí, a mãe ou outros potros, né? Se for grupos de potros mamados, e a gente tem as categorias de potros com a mãe ainda, né? Ao pé, ego potro ao pé, desmamados 1 ano, 1 ano e meio, e isso vai até praticamente 48 meses, né? Isso. O ideal, eu estava até dando uma lida no livro de hoje, eu achei engraçado porque eu comecei. É muito bom esses convites, porque a gente acaba relendo algumas coisas, né? Senão a gente não se atualiza, né? E o autor que eu estava lendo, ele dizia, um técnico, na verdade, é barato você dar a ração, né, com uma fonte boa de proteína, uma suplementação proteica para atingir o crescimento ótimo desse potro. A gente quer um crescimento ótimo, não acelerado. Isso é uma coisa que é muito importante dizer, que a cronologia na equicultura ela tem que ser respeitada. Isso. Precocidade tem que ser eliminada. A gente não quer desenvolvimento precoce de potros. A gente não quer uma relação alta energia. A gente não quer. A gente vê isso acontecendo. A gente vê vários produtos milagrosos, né? A gente vê a alimentação do cavalo tem que ser pela boca e não pela veia, né? Não é endovenosa. Isso aí. Então, o pasto tem que ser de boa qualidade e a suplementação, sim, ó, isso já é clássico. Inclusive, eu anotei aqui, eu estava comparando. Se você tem um alimento com uma dieta com 14% de proteína bruta e você tem um alimento com uma. Isso foi eles compararam a taxa de crescimento de um animal consumindo, por exemplo, um Tifton de 14% de proteína bruta Sim. ou um concentrado contendo 14% de proteína bruta com o Tifton e separaram um concentrado com 9% de proteína bruta adicionado de lisina sintética 0,6% e treonina sintética 0,4%. Bom, preciso Certo. falar do custo dessa ração com lisina, Altíssimo, com né? certeza. E ele conseguiu uma nessa linha de lisina e de treonina, com certeza, porque a lisina é o primeiro aminoácido limitante e a treonina é o Isso. segundo. Isso. A gente está na idade da pedra em relação a suínos e aves, com essa parte de aminoácidos, de alimentação Com e certeza. modelagem, muito atrás. Mas a gente sabe, por exemplo, que o farelo de soja ele é rico em lisina, né? Então, quando você tem potros
que ainda estão amamentando, antes do desmame, é interessante a Certo. gente colocar fontes de proteína de sucedâneos lácteos, né? Enquanto eles Tá. são jovens. Por isso que as rações de porco são tão caras, né? Que são Sim. ingredientes caros. Mas Sim. depois você pode seguir tranquilamente com o farelo de soja, né? Então, assim, para fechar esse assunto, mas por que não dá alfafa, então, para que ela é uma leguminosa e ela é super rica em proteína? Muito mais do que o sínodo, né? Uhum. A alfafa é muito boa. Na prática, eu sempre escuto o seguinte: a alfafa é ótima para potro em crescimento, para cavalo em crescimento. E eu continuo escutando, colocando uma vírgula aqui, alfafa para cavalo atleta. Bom, não sei, o nosso público deve ser a maioria estudantes de zootecnia e aspirantes de nutrição. Se você dá mais nitrogênio do que o animal precisa, para o seu balanço de nitrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai ter que. Ele vai Excretar guardar esse isso. nitrogênio, vai ter que excretar. Então você está poluindo. Uhum. E para ele E jogando excretar, energia fora à ele, toa, né? Estou ele vai gastando muito excretar mais com isso. isso, tendo um custo altíssimo, para ele excretar isso. Porque cavalo adora alfafa. Falei para vocês que eu fiz o experimento, Sim, né? sim. À vontade. Bom, eu sou chocolate. Para mim, alfafa é chocolate. Entendi. Você começa a comer, eu não sossego enquanto não acabar o pacotinho. Uhum. Então, o gasto energético é muito alto. Então, a alfafa, ela tem que ser vista sempre com uma certa cautela também, porque ela também tem um desbalanço de cálcio e fósforo, que é o segundo item que eu ia dizer aqui, porque uma live dessa é muito curto tempo para falar tantas coisas, né? Por isso Com que eu falo, certeza. você pode me interromper se eu começar a viajar na É, maionese. eu até ia pegar agora, aproveitando você falando da alfafa e juntando com o Sinodon, né? E falar não sei, a sua familiaridade com os consórcios, mas, por exemplo, a gente tem muito consórcio de, de algum pasto, né, em si, com aveia preta, por exemplo. E aí é feito uma sobressemeadura, né, onde se é jogada a semente, o animal vai pisotear e aquilo lá vai ter uma incorporação leve e vai vir aquela aveia. É claro que no momento de estiagem, do jeito que a gente está vivendo hoje, a gente não teria um pasto de aveia nem um pasto de sínodo, né? Porque precisa de chuva para ela vir. Mas, de repente, se a gente tivesse esse pasto de sínodo, por exemplo, um Tifton 85, e consorciado com 20% de aveia, algo assim, você acha que seria, ou de alfafa, por exemplo, você acha que seria interessante essa interação, que a gente teria essa complementação? Bom, a avena estrigosa, né, a aveia preta, ela realmente Uhum. tem essa característica muito boa de forrageira. A gente já fez um experimento aqui também bem interessante de pastejo. E ela é muito boa, porque só que assim, é região fria que é aceite, né? Não é todo o Sim, Brasil que vai sim. conseguir plantar aveia, mas vamos para a região sul. Eu não sei se no Sudeste dá para fazer também, se o frio é suficiente, mas se você está falando aí, vocês são da região Sudeste, talvez vocês estejam Uhum. fazendo isso. Isso. O mais interessante, além de você ter, ela é mais conhecida como adubação verde, né? Aqui na nossa Também. região ela é muito usada para gado de leite, porque você dá um descanso também, mas as Isso. raízes, elas ajudam muito na aeração do solo. Então, na hora que o Cyrildon dá uma parada com o frio, né, ela vem para Uhum. respirar o fôlego para os animais. A gente, Isso. inclusive, semana passada eu pensei seriamente, estou pensando seriamente em plantar aveia nos nossos piquetes que já está detonado por detonado, mas a questão é a água, né? Tem que dar um jeito de Isso. irrigar. A parte boa é que você sabe que a irrigação hoje, ela não está tão clara quanto ela era há uma década. Com Talvez, certeza. talvez com essa, ela não é. Os itens, se você for fazer um projeto de 10 anos para cá, o preço caiu um pouco. Então, Isso. Hoje a gente bem, fala em bem uns interessante. Hoje a gente fala em uns 8 mil reais por hectare, né? Mas a gente tem várias fontes alternativas de irrigação e também produtos novos, né? Onde você não tem que comprar
todos os aspersores. Você tem aspersores de engate rápido, né? Ou onde você leva a mangueira já com os aspersores. Então, hoje a irrigação está se tornando cada vez mais fácil e mais barata, né? E se você for pensar que esses locais próximos à cidade, eles não são áreas tão grandes, então é uma alternativa que fica aí para o pessoal que está assistindo, né? Ah, mas ela é Uhum. louca, ela está fazendo irrigação. Irrigação é uma coisa muito interessante. Com Eu certeza. morei na Califórnia 2 anos. A Uhum. Califórnia, ela chove um mês no ano. Eita. E tudo é irrigação lá. Sim. É impressionante. Então, assim, a gente desperdiça muita água. Você vai falar de irrigação, acabou de falar que o governador quer para economizar. Sim, é para economizar, mas assim, a gente tem que pensar no melhor aproveitamento da água. E o profissional do Exatamente. futuro, o atual profissional, ele tem que se especializar nisso, tem que saber essas fontes Sim, alternativas. Aproveitamento. Se nós estamos vendo sim, gente produzindo energia elétrica através do sol hoje nas próprias casas, temos que pensar na água. sim. Né? Com E, certeza. vamos Com falar certeza. um pouquinho da capineira, né? O Vamos, uso de eu capineira. queria entrar nisso agora até, porque tem até uma. Cadê? A Vitória aqui estava perguntando, né? Sobre o capim roxo e o capiaçu, que era o que a gente estava conversando um pouco até sobre o capiaçu, né? Que é É um a cultivar. nova capineira da moda, vamos dizer assim, né? De alta produtividade, atingindo aí 300 toneladas, né? De produção de massa verde por hectare ano e tendo em torno aí de 50 toneladas de massa seca, né? De matéria seca por hectare ano. Então se demonstra uma cultivar muito produtiva, né? Chega a ser 30% mais produtiva que as outras no mercado. Agora ela fala tanto da capineira e ela acho que ela pergunta um pouco, não sei se é essa a questão dela, entre o capim roxo, né, que acho que é o napê roxo, que ela está querendo dizer, e o capiaçu, deve entrar um pouco da questão da palatabilidade também nisso, né? Na questão dela, não sei, porque eu sei um pouco sobre o napê roxo, da questão dele ser mais palatável que em relação ao napê convencional. Mas aí eu deixo com você aí para falar mais sobre a capineira. Então, a capineira, ela eu queria muito chamar a atenção dela, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar feno na época seca. Né? Tem gente que Isso. fica desesperado, paga uma fortuna, dependendo da região que. Então, assim, eu acabei de anunciar que a gente está num déficit, numa calamidade hídrica. O Paraná é um dos maiores produtores de feno do Brasil. A gente manda feno para o Brasil inteiro. Esses dados, inclusive, a professora Marcela Abado Neres, que é a nossa colega aqui da UniOeste, professora de forragem, especialista nisso. Então, assim, a gente está pagando em torno de 90 centavos o quilo do feno, porque a gente está na bacia do feno. É Certo. praticamente uma bacia de feno, né? Muita gente deixou de produzir vaca e continuou produzindo feno, porque disse que dava mais negócio. Então, nós temos É, uma já região vi. muito privilegiada. Mas mesmo assim, você. E tem uma frase que eu gosto muito do professor Lozito, que era o seguinte: planejar é pensar antes de fazer. E o brasileiro, a gente está vivendo um momento político, um momento estranho na nossa sociedade, que a gente está sempre tentando remediar os acontecimentos. A gente não está planejando, pensando antes de fazer. A coisa acontece e a gente tenta, né? A gente está tentando matar cachorro a grito. E Sim. então, assim, a capineira, ela vem perfeitamente. Quanto de área eu vou reservar no plantio de capineira? Os cavalos, no roxinho ou no capim-napier? O Uhum. pastejo do cavalo é baixo. Então, ele tem um pastejo baixo. Então, se você tiver uma forrageira com o crescimento onde as suas gemas apicais são mais expostas, Uhum. ou seja, não é estolonífera, mas é cespitosa, né? Isso. A chance dele acabar com esse capim é muito grande. Rapidinho. Então, o ideal seria você cortar. E a gente estava Isso. conversando sobre isso, você estava falando sobre esse cultivar, tem vários cultivares, né? O capim napier, o capim elefante, o capim camerun, né? A gente Uhum. escuta ele de várias formas. Mas com Uhum. certeza
o cavalo não é uma vaca. Sim. Então, todos os estudos de fibra efetiva, fibra funcional, a parte de enchimento do rumen para que você tenha uma motilidade ruminal Uhum. satisfatória, para ter um isso no cavalo não é desejável. Isso pode virar Certo. uma. Isso pode dar. Isso pode provocar cólicas por excesso de Isso. fibra. Isso. Então, vocês que são da. Você tem uma relação folha e haste. Né? Isso. A haste mais grossa, com menos folha, significa então que a planta cresceu mais. Isso. Então, essa altura que você falou de 4,5 metros para boi, e que você vem com aquele maquinário e você Uhum. corta ele e Sim. já joga futuramente, isso é Uhum. super legal para seca, para ruminante. Sim, Eu para acabei de dizer ruminante. que o cavalo tem que mastigar. O cavalo tem que mastigar. Então, são Uhum. duas coisas. Você já está curtindo e você está dando um monte de talo diluído, né? Porque se você for pensar nisso, então para ruminante é muito bom, mas para cavalos tem que ser visto com outros olhos. Depois que nós conversamos, eu acabei entrando, né, procurando alguns livros meus mais antigos técnicos. O pessoal de Minas Gerais, o fato de eu ter estudado lá, eu lembro direitinho na minha graduação que o meu sonho era morar num lugar que tivesse feno. Tudo que eu queria na época da graduação era estar num lugar que tivesse feno, porque Viçosa não tinha, né? Viçosa é zona da Sim. mata, né? Isso. Então é tudo morro e no meu mestrado todo era o capim camerun que eu ia com a minha Brasília 79, amarrava no rabo e levava, dava um jeito, quando tinha greve de funcionário, a gente dava um jeito de levar aquilo e picava na picadeira. E aí É. você apertava aquele capim camerun na mão, parecia que ia sair sangue na mão, de Isso. tanta luz, entendeu? Então, assim, compactação é o que a gente mais tem medo quando o FDN está muito alto, né? E o FDA está muito alto nessa relação. Uhum. Então, assim, voltando a dizer, é um herbívoro, precisa de uso, mas se a planta tiver muito FDN e FDA, né, muito constituinte de parede celular, você pode ter um quadro agravante. E também, por outro lado, a fibra, eu sempre falo que você está dirigindo um carro. A fibra, enquanto nutricionista, ela é o acelerador. Então, você vai dirigir esse carro, esse sistema digestório, todo o sistema digestório, tudo que passar ali, a taxa de passagem da digesta vai ser acelerada com a fibra. Uhum. Quanto mais rápido ela passar no sistema digestório enzimático, na parte enzimática, que é até o ilho, né, no intestino delgado, menor vai ser o aproveitamento enzimático. Isso. Com certeza. Mas, e se tiver um menor aproveitamento enzimático, você tem uma maior taxa de escape para o intestino grosso. E Uhum. dependendo do que está indo para lá, você vai ter uma fermentação indesejável, Uhum. certo? Então, Certo. capim-elefante, a gente escuta muitos técnicos falando, não é um corte tão alto, você tem que ter uma relação de folha que é de haste. A haste não tão grossa, mas fina, inclusive por questões de palatabilidade. É muito delicado falar, o roxo é mais palatável do que o verde, porque o cavalo ele também, o cavalo, ele é um neofóbico. Esse é um termo que a gente usa. O cavalo não gosta muito de novidade, não. Ele gosta das coisas iguais, É. sabe? Rotina. Então, assim, o que ele mais gosta é que seja tudo sempre igual. Seja a estrutura da ação, eu não vou dizer da cor, mas assim, palatabilidade para ele tem muito a ver com rotina, tá? Ana. Então, às vezes é muito relativo. Pode ser que um cavalo goste do roxo, pode ser que o outro goste do verde. Isso Sim, com não certeza. tem como responder isso para ela, né? Ana, a gente está chegando um pouco no tempo limite aqui da live. Se for necessário, se o Instagram derrubar a gente, eu abro outra live, você já entra, o pessoal entra também e a gente já dá continuidade, tá bom? Só para não interromper seu assunto. Pode continuar aí. Tá, então a pergunta era sobre as capineiras. Então, as Isso, capineiras, lá em Minas, a gente vê muita capineira na beira dos morros, né? Onde você tem a descida dos nutrientes. E isso isso. sempre segurou a onda na época da seca.
Então, hoje, você chegar no seu cliente, eu estou falando agora como técnica, Uhum. e falar que ele tem que se virar para arrumar feno, Não não posso, dá. né? Não é começar a Uhum. pensar antes de fazer, né? Sim, Então, tem que assim, ter a um gente tem que planejamento, pensar. né, para isso. Então, assim, tem que ter planejamento de capinar, mas quantos de capineira? Eu não sei qual é o número de animais, né? Essa tonelada que você comentou, com certeza cada região vai ser Isso, uma produção. Como o cavalo a gente não deixa ela crescer tanto, então não vai chegar nessa produção maior, mas com desde que seja certeza. um mínimo necessário. Mas que mínimo necessário? Cara, pelo menos 1% do peso corporal do Uhum. cavalo, você tem com fonte fibrosa. Obviamente Uhum. que o material verde não é uma conta, vai depender muito do teor de água, você só tem que corrigir isso da Isso, matéria seca, né? isso. Fica aí essa dica. Ah, mas eu vou plantar capineira no meio do meu centro de treinamento, em algum lugar você pode plantar, né? Uhum. Então, assim, eu sou muito defensora da capineira. E quando eu falo capineira, eu ainda prefiro a capineira, tá? Do que a gente entrar num segundo item, que seria o da silagem. Ah, sim, isso eu queria Já que a entrar, gente emendar aqui já já. está aí. Acho que tá travando um pouco, Ana. Ana, travou para mim o seu vídeo e a sua fala. E só respondendo aqui o pessoal da ecoterapia, a gente vai deixar a live salva assim e depois a gente vai deixar essa live disponível no YouTube, no nosso canal também. Acho que voltou aqui ao normal agora. Pode continuar. Voltou. Então, assim, eu escuto muitas pessoas pedindo sobre silagem para cavalo. A pessoa tão preocupada em dar silagem para cavalo e não planta uma capineira, que é muito mais simples, muito mais seguro para dar para o cavalo. Então, você Sim, está falando de segurança? Sim, eu estou falando de segurança. Porque, assim, você sabe, é palatável? O que eu tenho que escolher? Quais são as condições para eu dar um volumoso no cavalo? Vamos falar sobre isso, né? Vamos pensar primeiro numa pastagem, né? Ela tem que ser palatável. O hábito de crescimento, de preferência que seja estolonífero, né? As que grameiam, que é melhor, por isso que os sinos nos vão bem, né? Ela não pode isso. ser rica em oxalato, aí eu vou fazer uma homenagem à professora Raquel Moura e à professora Dalgisa lá da UFMG de Lavras, né? Que tem um trabalho bacana sobre o oxalato. E não pode ser rica em oxalato, como a gente tem no Cetária, que isso a literatura mostra bastante, Cucuio. E hoje estava conversando com a Sandra Santos e assim, a maior preocupação lá no Mato Grosso, no Pantanal, quando eles têm braquiária medícula, é justamente a questão do oxalato também, né? Então, Isso, com a gente certeza. se e por que a gente se preocupa com o oxalato? Ah, mas ninguém fala disso para o ruminante. Porque os sítios de absorção do ruminante, de cálcio, eles estão tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, no Uhum. metabolismo do cálcio. Mas no cavalo, o cálcio é só no intestino delgado, os sítios de absorção. E o que o oxalato faz? Ele faz dentro do sistema digestório, ele cria um cristal. Então, o oxalato vai com o cálcio, forma um sal insolúvel, precipita e acompanha e não consegue subir pela motilidade para ser absorvido pelos sítios receptores. Entende? Então, a gente Sim, tem com várias certeza. doenças como a cara inchada, como a hiperparatiroidismo nutricional secundário, e assim, a gente tem um pessoal aqui no Brasil que fez um levantamento, tem feito um levantamento, é bem difícil fazer análise de oxalato ainda. Ana, eu tenho 10 segundos restantes, então eu vou só encerrar a live aqui e aí já inicio o outro com você, tá bom? Tá. Pronto, Ana, conseguimos. Oi? Oi, tá me ouvindo normal, Ana? Tô ouvindo normal. Tá ok. A gente estava falando sobre o uso da silagem, né, que é um assunto que Destilagem. o É. pessoal tem procurado muito, né, e eu acho que até
às vezes pela facilidade, por isso de não encontrar o feno que você estava falando. E aí você falou também sobre a capineira, por ser muito mais fácil da gente manejar, né? Ter um custo mais barato de manutenção da capineira em relação a estar implantando silagem de milho, por exemplo, toda a safra, né? E colhendo, do que implantar uma vez uma capineira e conseguir manter ela, né? De uma forma correta, né? E colher, principalmente, como você tinha dito, né? A gente fazer a colheita disso num ponto ótimo para a gente não ter problemas de fibra para os equinos, né? Então, só para você dar continuidade aí. Isso. Mas então, eu acredito que quando uma pessoa pergunta da silagem, o que eu tenho visto é porque onde tem cavalo e tem vaca, tem silagem, né? Sim, Então, sim. a silagem está ali, então ela não vai investir só para. Só um segundo. Uhum. Ela não vai investir só para fazer um sistema de silagem para o cavalo, porque isso ficaria Sim, inviável, né? com Mas certeza. então vamos supor que você tenha, né? A gente sabe que os cavalos de Jabuticabal lá da Unesp eles são alimentados com silagem. Uhum. Eu já vi cavalo sendo alimentado, inclusive, com silagem que foi sobra de confinamento de boi, aquela silagem seca jogada para o cavalo. Sim, Na falta de outra coisa, e eu não estou falando pangaré, estou falando de sim. Friesians. Nossa, Lembra Frisia daquela? é... Estou falando de A Friesians. pessoa investe um alto valor no Frisian, né? E não no Exatamente. alimento dele. Importa umas matrizes e está lá dando o resto, sim. Então, é complicado essa história de dizer, silagem, então vamos lá. Palatabilidade. Tem um Uhum. trabalho muito interessante que compara feno, silagem e pré-secado. Dos três, o cavalo caiu de boca mesmo, foi na silagem. O cavalo gosta de silagem. Bacana. Tudo bem, ele gosta de coisas novas. Eu falei, ele gosta sempre da mesma coisinha, mas por incrível que pareça, ele gosta de silagem. Uhum. Qual silagem que você está falando, Ana? Silagem de milho, geralmente é que a gente tem visto ser dado para cavalo. Isso. Né? Agora, a silagem de milho que a gente vê sendo dada para cavalo, e o que a gente procura na literatura dos colegas nutricionistas fora do Brasil, é uma silagem de milho que tem uma qualidade de um grão de milho bem diferenciado do milho que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte: se você for dar silagem para cavalo, dê uma silagem muito bem feita, de boa qualidade. Com certeza. Porque o que é qualidade de silagem? É uma queda de pH e formação de lactato, né, de ácido lático, porque a conservação desse alimento se vê pela Isso. acidez, pela ausência de oxigênio, né, Isso. pela Uma forma como você fermentação bem feita, né? uma fermentação bem feita e que ela seja aberta e fornecida imediatamente para o cavalo. Com certeza. Então, eu já escutei falarem, mas isso aí dá cólica para cavalo? Não, se o cavalo, tudo tem que ser adaptado. Tudo em Uhum. nutrição é adaptado. O pâncreas não faz milagre, nenhuma das nossas glândulas anexas do cavalo, nossa, de qualquer outra espécie, da noite para o dia já tem DNA, RNA para transcrivar e fazer as enzimas funcionarem, tá? Então, tudo isso tem que ser feito com calma. Tem que ser silagem de boa qualidade. Porque se não for silagem de boa qualidade, você pode vir a ter fermentações indesejáveis. E se tiver uma fermentação indesejável, você vai ter contaminação por bactéria. Uma Uhum. delas é a Clostridium, Isso. né? Botulínio. Se tiver um animal morto, ou alguma coisa assim, né? Mas isso aí é raríssimo acontecer. Não, mas, entendeu? Então, tudo é adaptação. Eu fico assim, eu só acho que você dá a jogar, e já vi coisas absurdas na prática, né? De silagem no sol, aberta lá 3 dias, e o cavalo tá Ah, não. lá. É o que ele tem para fazer. O Sim, rosto está sim. aberto e tá ali. A segunda, que é o pré-secado, que eu queria Uhum. comentar, mais ou Isso. menos com você. Então, só para fechar, a silagem que seja, se for dar, de boa qualidade, com segurança, né? Com certeza. Eu estou dando alguns exemplos de situações em que não tinha segurança, e aí sim, quando você pega a literatura, fala para os seus colegas, quem está assistindo a gente, procura literatura sobre silagem para cavalo.
São três coisas interessantes. A primeira, quando a pessoa fala que vai dar cólica. Qualquer alimento pode vir a dar cólica se não tiver adaptação. Tá bom? Sim, Tudo é sim. adaptação. Estou falando de um animal sair de um feno ou de um pasto e de repente ele está comendo silagem, entendeu? É Uhum. isso que eu estou dizendo. Mas também não sou clínica para ficar falando que tudo dá cólica, mas é só para pensar nisso. Você Sim, sempre sim. vai ver a parte de contaminações. O que a gente tem visto nos últimos anos aqui, na nossa região que é produtora de feno? Uhum. Diferente do que a gente está vivendo com essa seca, a gente tem visto alguns invernos e alguns períodos de fenação muito chuvosos. Certo. Sim, e aí a gente também tem visto que pessoas estão comprando maquinários, eu posso falar isso porque eu estou aqui há quase 20 anos, Uhum. maquinários de se fazer pré-secado no bag, Uhum. né? Porque é muito mais fácil para um cara que está ali com o seu campo de feno, e aí está aquela chuva, aquela incerteza, então ele prefere Fazer para terceirizar, secar, né? Uhum. dividir. Eles estão fazendo isso. Então, aqui tem Sim. muita gente que comprou maquinário com os bags, e aí chega nas pessoas e fala, não, você está vendo que não sei o que lá? Vamos fazer. Então, a gente vê bolas brancas distribuídas no campo aqui, para todos os lados. Agora não estamos vendo tanto por conta da seca. Uhum. E eu fui dar um curso em Rondonópolis, no Mato Grosso, e eis que, para minha surpresa, chegou um caminhão na propriedade que a gente estava dando o curso prático, e estava vindo do Sim. Paraná, lá em Rondonópolis, né? E o cara Olha só. descarregou aquelas bolas, tudo furado, porque na hora que descarrega aquele. Então, assim, existe um Sim, inconveniente. sim. O pré-secado, ele pode vir a ser uma solução. Uhum. E ele está sendo muito mais utilizado do que a silagem. Então, muita gente Sim. está preocupada com silagem. O Hugo Tosi já tinha publicado há muitos anos na revista do Instituto de Zootecnia, lá na década de 70, que a silagem pode ser dada para o cavalo desde que ela tenha qualidade. Sim. Né? É, Na sua competição. eu tenho presenciado muito aqui a substituição. Por exemplo, que nem o exemplo que eu te falei lá do HV aqui nosso mesmo, né? Eles forneciam muito pré-secado para os animais, né? Os equinos e bovinos deles. E aí a gente inseriu uma capineira lá de boa qualidade para eles. E hoje eles estão interrompendo esse fornecimento de pré-secado para os animais e conseguindo se manter só com a capineira, tendo um custo muito mais baixo, né? E mais fácil ali para os animais, um pouco mais garantido até, por conta dessas bolas sempre virem furadas, né? E aí você, além de ter um desperdício, você tem fontes de contaminação. Outra coisa que eu É, tenho presenciado, mas mas não dá para descartar. Não dá sim, para sim, descartar se você não tiver, entendeu? não, com Pode falar. certeza. Com certeza. Outra coisa que eu tenho visto na questão de fornecer uma silagem de qualidade são agora aqueles silos pequenininhos, né, que é um saquinho eu não lembro, eu acho que são 25 quilos, alguma coisa assim, não lembro ao certo. Por você ter uma garantia maior de tá aqui naquele pedaço, né? Se tiver furado aquele saquinho, é só aquele saco, não é o silo todo, né? Não, se eu tenho uma contaminação naquele saquinho só, e aí eu tenho visto mais as pessoas comprando para fornecer silagem para os equinos, esse tipo de silagem, né? Esse tipo de armazenamento da silagem. Ah, então, eu não vi esse ainda sendo comercializado. Mas Ah, voltando um pouquinho nessa parte do pré-secado, que ele é uma uhum, realidade que a gente está vivendo, e ele está comendo uma boa parte da oferta de fenos, né? sim, Então, é uma realidade que, bom, Inglaterra, Europa tem. fazem. E eu vi uma coisa muito interessante, eu queria passar para vocês uma referência de uma revisão de forragens conservadas para cavalos, que ela foi publicada em 2016 pela Patrícia Harris. Eu não sei como que eu colocaria aqui para vocês, depois se tem como publicar, eu acho que eu publico no Instagram de vocês, Isso pode tirar uma passar. foto. Aí você pode estar passando para Mas a é gente. um trabalho na Noruega que eles falam o seguinte, se você quer comprar, e é muito interessante você dar nessa situação de seca, se você não está achando o feno, não Uhum, cai em duas situações, tá? Primeiro, escutar da pessoa que está te vendendo, eu estou falando agora para os criadores, né, e para os proprietários.
porque o técnico tem a obrigação de saber disso. Sim. Ah, o pré-secado é mais barato do que o feno. O pré-secado é mais barato que o feno, né? Hum, eu não acho. Eu não Se eu acho. te vender, se eu te falar que 300 quilos de feno são o mesmo preço de 300 quilos de pré-secado, eu estou Não falando a é, mesma coisa? não, porque o próprio nome já diz, né? Ele é pré-secado. Quando a gente está falando em matéria seca, o nosso feno tem um alto percentual de matéria seca. Então, eu estou comprando aquilo já na matéria seca dele, né? Certo? O pré-secado não, ele já tem um alto teor de umidade. Então, em relação de pesos ali, 30 quilos de feno e 30 quilos de pré-secado não são a mesma coisa. Não, eles não são a mesma coisa, mesmo porque o feno tem 10% de água. O pré-secado tem bastante água, 50%, né? 50%. Então, quando Isso. você fala, o vendedor está falando para o proprietário, tá enganando, porque está vendendo Com água. certeza, com certeza, Pelo menos 40% de água. com Então, isso certeza. daí é interessante você esclarecer para os leigos, né? Para os proprietários, para os donos de hípica, para os treinadores, que isso Uhum, tudo é importante esclarecer. A grande desvantagem, o meu receio em relação à capineira é o teor de água também, né? sim, Você tem que dar sim. um volume muito grande por conta da água, tomar cuidado com a porcentagem de caule, né, em relação à Isso, folha, tem isso. esses ajustes. Mas voltando no pré-secado, o pré-secado também, as bolas, as menores comercializadas são de 300 quilos. Aqui que a gente tem na máquina, são de 300 Uhum, quilos. isso Então mesmo. você tem que ter um número de cavalos muito grande para você abrir um bag e consumir. Então, o manejo da abertura do bag do pré-secado também tem que ser muito bem orientado. Agora, estou dizendo para os candidatos, para os técnicos, né? Para o pessoal que vai estar no campo, orientando a compra e a utilização do pré-secado. Pré-secado é uma realidade. O Uhum, pré-secado não pode ser aberto e ser consumido em mais do que 2 dias. Vamos lá, 3. 2 o ideal. Melhor ainda, um dia. Então, 300 quilos, quantos cavalos você vai ter que ter? Até 2 dias, entende? sim, sim. Então, um Eu tenho que ter centro de um belo de treinamento, um aras, né? é, não, ou um centro de treinamento com vários Também, clientes, né? também, com certeza. A gente recebeu 2 cavalos de Piracicaba ano passado e o pessoal que trouxe eles de uma hípica trouxe pré-secado. Rapaz, a redinha do pré-secado, a redinha de ferro, né? Uhum, Olha, demorou acho que uns 2 meses para tirar aquela catinga do cheiro do sei, sei, pré-secado que ficou aberto, entendeu? Com certeza era um sim, material. Então, assim, e o mesmo problema, entrou ar, você está entrando com. Você está contaminando, você está sim. Isso com é alimento. alimentações indesejadas e micotoxicoses, né? Que a gente não quer Uhum, que tenha que entrar na parte de sensibilidade, mas cavalos são mais sensíveis, eles não têm um rumo para detoxicar nada. Então, assim, infelizmente bacana. é uma espécie que precisa de mais cuidados, né? Mas o Com pré-secado é uma certeza. realidade, e acho que é um assunto de uma live só para isso devia ter. Sim, E outra coisa, geralmente quando eles giram, aquela máquina que gira o bag faz o pré-secado, sei. ela dá no Uhum, mínimo 4 voltas, uhum, né? A recomendação da comercialização equina é que se tenha pelo menos 8 voltas no envelope, para que ela tenha uhum. mais chances de furar menos, na verdade, Sim, né? Menos sim. chances de furar, menos chances de Isso. ter Uma muito camada problema. maior de lona ali. Exatamente. Mas a Bacana. recomendação técnica mais segura é 16 voltas. Aí ninguém É. vai querer. Aí O cara aqui ninguém no faz, Brasil não com vai fazer custo com 16 altíssimo. voltas. Mas geralmente 8 voltas dá para pensar na segurança. Então tem como a gente contornar e utilizar também, entendeu? Uhum. E ele tem palatabilidade, é uma fonte interessante. Sim, Só tem que ter o cuidado de não comprar achando que tem a mesma quantidade de que um fêmea, que o preço que você está dando bem. Hoje as pessoas compram pré-secado, ao invés de comprar feno, quando tem feno, porque acham que é mais barato. uhum. Isso é Sim, conta matemática. sim. Isso aí. É Ana, isso aí. muito obrigado por tudo, por esse seu tempo, né? Por difundir esse seu conhecimento com a gente. Que a gente tem a Mauricéia, que é minha prima, até aqui falando
Ela é um exemplo, ela ama cavalo mesmo. Ela, meus cavalos são soltos 24 horas, tem piquetes com vaqueiro, arana e ares. Passamos o verão confortavelmente e eu comprovo isso. Os cavalos dela vivem no céu, para falar a verdade. E na seca ela oferece feno, isso, no feno de gigs, né? E agora ela inseriu uma capineira lá, foi bem bacana. E a Rosa aqui também falando sobre a silagem de milho, né? Que eu estava falando aqui do estado de São Paulo, né? Ela falando justamente isso, das bolsas, né? Que tem sido uma grande alternativa aqui, até por a gente ter uma terra muito cara, né? E então é difícil você ver propriedades que produzem feno aqui, né? Fora o valor altíssimo. Então eu queria agradecer aqui você, do fundo do coração, por estar aqui com a gente, por trazer esse conhecimento para todos nós, né? Para nós alunos, os produtores que estão aqui, né? Os proprietários que estão aqui, e por ser essa pessoa aí incrível de tanto conhecimento nessa área de equicultura aqui. Eu que tenho que agradecer o convite, queria agradecer a professora Kátia, que me indicou aí para o grupo de vocês. Né? É um orgulho, porque a gente está meio escondido no oeste do Paraná. Mas, gente, como é que me encontraram aqui? Eu estou tão longe de São Paulo. Tão perto e tão longe, né? Mas, assim, a gente tem vontade de falar mais coisas, né? É a primeira vez que eu participo de uma live, assim, conversando mesmo. Eu achei uma experiência bem interessante. Queria agradecer o convite. E estamos à disposição para o que vocês precisarem. Né? A gente tem aqui um setor aberto para estágio, caso alguém queira pensar em estagiar. Pode deixar o convite aí para o pessoal, fique à vontade. Nós temos um grupo de estudos de pesquisa e extensão em equidocultura, que é o GPEC UniOeste. Oi? Estou falando aqui na minha cabeça. A gente tem um grupo, que é o GPEC, a gente tem o Instagram dele, e aí a gente vai deixar disponível para quem quiser fazer contato. Já recebemos alguns alunos aqui. E sempre uma experiência gratificante, porque o trabalho, ele une as pessoas. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora Ana. Participou também, com certeza. Sim, muito obrigado a todo o pessoal que esteve com a gente aqui até agora. Eu vou encerrar aqui a live com a gente. Obrigadão, Ana. Um abraço aí para todos vocês. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.